Olá, voltei para mais uma aula de língua portuguesa, né? Agora nós iremos conhecer o assunto do praticando. Então vamos trabalhar hoje as figuras de linguagem, mas de modo diferente. Hoje nós iremos, como está dizendo aí no título, praticar, né? Porque nós trabalhamos na aula anterior sobre essas figuras de linguagem, vocês lembram? Então vamos lá para o nosso praticando. Então, vocês lembram, né, que as figuras de linguagem são recursos para que o nosso texto tenha um amplo sentido, né? As palavras mudem seus significados. Então, é sobre isso que nós iremos falar. Você vai ler o texto, né? Leia quantas vezes for necessário e vai para a questão. O que é que está pedindo na questão? No trecho, sou muito grande e forte, dentro do parênteses tem 30 centímetros de altura. O efeito de ironia é causado por... Aí você vai ver a alternativa, se contempla a questão, se é A, B, C e D. E daqui a pouquinho a gente volta para conferir. Até mais. Então, vamos corrigir? Com certeza vocês marcaram a alternativa correta, né? A alternativa esperada, que é a letra C, né? Mas por que a letra C? Então vamos ver aqui. Pelo contraste entre o tamanho da cadela e sua caracterização. Então, a ironia, né? Lá no texto, com certeza vocês leram o texto todo e notaram que há uma passagem que o cachorro, né, que é o relato mesmo de um cachorro que aconteceu, um ladrão entrou na casa, aí ele diz, né, que a ironia está no contraste entre a descrição idealizada que a cachorrinha faz de si e a realidade de seu tamanho, né, 30 centímetros. Revelada no trecho, né, lá dentro do parênteses, lá no texto que você leu. Então é um contraste muito grande de todo esse atrevimento dessa cachorrinha, né, de ter mordido os ladrões, de ter colocado os ladrões para fora, né?
Então, a ironia se dá, gente, ela é gerada através desta passagem do texto. Vocês compreenderam? Então, o que é ironia, né? A ironia pode ser algo, né, que você também espera e ela apresenta com outra ideia, né? E pode ser também uma coisa com sentido contrário, né? Que você, né, diz uma coisa, mas o seu sentido é diferente daquilo que você fala, né? Ela é tão valente e às vezes, né, eu estou querendo dizer o contrário, que ela é boazinha. Isso se chama ironia. Então é uma ironia mesmo do destino, né? A cachorra tão pequenininha fazer todo este barulho que ela fala ter feito na situação em que ocorreu o roubo lá na casa, né? Na casa do seu dono. Então, eu espero que vocês tenham compreendido bem, né? Tenham assinalado a alternativa esperada, que é a alternativa C. Então é isso aí, parabéns a todos. E agora vamos para a segunda questão. Então, o fato da cachorrinha contar a história revela que a figura de linguagem predominante no texto é. Então aí também tem uma figura de linguagem que se dá através desta característica aí, né? Que a cachorrinha conta a história. Qual é responsável por esse tipo de ação, né? Quando algo tem essa característica, um ser inanimado tem essa característica, você dá uma característica de ser, né? Um ser vivo, um ser humano. Então você vai também escolher, né, a alternativa que contempla a questão de número 2 e daqui a pouquinho a gente volta para conferir. Até mais.
Ah lá, estamos de volta para a correção. Vamos ver qual foi a alternativa mesmo que você marcou. Vamos observar aqui a questão. O fato da cachorrinha contar a história revela que a figura de linguagem predominante no texto é. Então, esse fato da cachorrinha conversar, né, isso é uma personificação, né? Personificação, a letra D, quando, né, se dá a característica de um ser humano para um ser inanimado, aquele ser que não tem vida ou já teve e não tem mais vida, né? Então, um ser que não pensa, não raciocina, então ele não tem essa característica que nós temos, nós seres humanos, de conversar, de dialogar, de contar, né? Então aí ela faz uma narrativa, igual ela está fazendo ou igual uma pessoa faz quando acontece algo, né? E ela contou toda uma situação ocorrida na casa do seu dono, né? Ela contou sobre um roubo que aconteceu como se fosse uma pessoa. Então ela está fazendo o papel de personagem e narrador da história, né? Então ela está contando ali um evento que aconteceu e ela estava participando. Mas isso não é de animal, né? Não é característica de animal, contar, conversar, narrar fatos. Isso aconteceu com a cachorrinha. Então, quando acontece esse tipo de situação, é uma personificação, né? Então, a pessoa, né, alguém está, o escritor, quem escreveu o texto, está atribuindo este tipo de característica que é específica do ser humano para este ser inanimado. Então, espero que vocês também tenham compreendido bem este tipo de figuras de linguagem, né? Qual é a função, essa que você marcou, né? Com certeza, a letra D, a personificação. Então, espero que tenham mesmo compreendido. Fez parte do primeiro texto, né? Que você já tinha lido para a primeira questão. Então, dando continuidade. Vamos para a terceira questão. Então, leia o texto e responda a questão 3 também. O texto chama Os Poemas. Você vai ler o texto e também vai responder, né? O que é que pede nessa questão? A metáfora num verso. Então, a metáfora você vai identificar, né, o que é uma metáfora, nós estudamos, você vai identificar essa metáfora em algum dos versos lá do poema. E eles estão aí nas alternativas. Então, você vai identificar onde há essa metáfora, se é na letra A, na letra B ou na letra C e D. Então, daqui a pouquinho a gente volta para conferir. Até mais.
Voltei, vamos corrigir? Então vamos lá para a questão, vamos identificar uma metáfora, né? Tá lá o poema, você já leu, e agora o poema foi, né, destacamos, né, alguns versos do poema. Então nós iremos identificar aqui qual destas alternativas eu vou encontrar uma metáfora. Então vamos começar da D, né? No maravilhado espanto de saberes. Há dois elementos aqui que nós podemos comparar, que tenham características em comuns, né? Não tem, ó. No maravilhado espanto de saberes. Alimentam-se um instante em cada par de mãos. Na leitura, já identificamos que não há, né, uma comparação aí entre elementos, né? Aqui na letra B, eles não têm pouso. Também não há nenhum indício de comparação, aqui na alternativa B. E na A, os poemas são pássaros que chegam. Aqui sim, poemas, né, o elemento poema com pássaros. Quando eu digo os poemas são pássaros. Então, aqui há uma metáfora pela seguinte situação. Há uma comparação, né? Então, diferente da figura de linguagem chamada comparação também, é que a metáfora ela faz essa comparação direta, né, entre os dois elementos. Os poemas são pássaros. Na comparação, eu uso um conectivo comparativo, que é os poemas são como pássaros. Então, eu usando este elemento, esse conectivo comparativo, eu tenho a figura de linguagem comparação. A metáfora não. Ele é um anjo. Então, aqui é uma metáfora. Eu estou comparando alguém, né, com um anjo, porque o anjo, né, um ser, né, calmo, belo, meigo. Então, quando há uma pessoa com essas características, a gente faz essa comparação, né? Ele é um anjo. É uma metáfora. Uma comparação, ele é como um anjo. Então, eu usei o conectivo comparativo como. Por isso, no texto, né, no trecho do texto, a letra A há uma metáfora, tá? Então, quem não conseguiu, agora é a vez de você marcar, e a alternativa A. Agora a gente vai para a próxima questão. Na quarta questão, você também vai ler o texto e responder, né, o que se pede. O nome do texto é Exagerado, né? Você vai ler o texto todinho, a gente vai para a questão. O que é que está pedindo? No verso, te trago 1000 rosas roubadas. Veja que o verso está entre aspas, destacado, né? Então, então, neste verso que está destacado, aí te trago 1000 rosas roubadas, há o quê? Uma metáfora, uma comparação, perdão, uma metáfora não, há comparação. B, hipérbole. Há um eufemismo, há uma personificação, né? Todas essas figuras de linguagem nós estudamos. Então, no verso, há uma das quais elas se apresentam, né, aí. Então, nesta figura de linguagem, aí você vai marcar. Daqui a pouquinho a gente volta para conferir. Até mais.
Olá, estamos de volta para conferirmos nossas alternativas, né? Vamos lá saber qual tipo de figura de linguagem está expressa no verso destacado. Então vamos lá. No verso, te trago 1000 rosas roubadas. A gente vai voltar no texto, né? A gente vai procurar, viu, aqui no texto, exagerado. Então, amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas para desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Então, no texto aqui neste verso, te trago 1000 rosas roubadas, é um pouco de exagero, né? Não vai dar muito tempo uma pessoa roubar 1000 flores. Então, isso ele quer só intensificar, né, o quanto esta paixão. Então, por isso que há esse tipo de exagero. Então, qual a figura de linguagem que tem como função, né, esse exagero, né? Ela representa esse exagero. Vamos lá para a questão, novamente. Então, vamos ver a questão, olha. No verso, te trago 1000 rosas roubadas, né? Que é esse exagero. Há o quê? Comparação? Não tem dois termos aí sendo comparado. Uma hipérbole, eufemismo, personificação, gente, é uma hipérbole. A letra B, né? Então, aí há um grande exagero. Você marcou com certeza a letra B, que é responsável por isto, né? Por esse exagero que a gente geralmente faz, apronta no nosso dia a dia, né? Quando a gente fala para o nosso colega, eu já te chamei 1000 vezes, né? Tá com eternidade que eu te espero aqui, né? Alguém marca um encontro e você sempre exagerando, né? Você talvez esteja ali com 5 minutos. Mas diz para o colega que já é uma eternidade, umas 3 horas aqui te esperando. Então, tudo isso é uma hipérbole, é um exagero por parte, né, de quem está ali falando. Então, é uma figura de linguagem que nós utilizamos muito no nosso dia a dia, né? Então, gente, eu agradeço, né, a participação de vocês. Então, até a próxima aula. Tchau!